Apocalipse 12, 9 diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada a salvação, está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram a serpente, a antiga serpente, o dragão, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós cremos, Pai, que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, e ela traz ensinamentos, ó Deus, que nos edificam, e nos faz viver uma vida como vencedores. Eu quero declarar que cada pessoa que entrou nesse prédio, nessa noite, sairá daqui alimentado no seu espírito, entendendo a Tua palavra, e eu declaro, ó Deus, que ela será um alimento sólido para sustentar e gerar fé e convicção da Sua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Algumas pessoas têm um pouco de medo de ler Apocalipse, elas acreditam que Apocalipse é um livro muito difícil de ser entendido, muito cheio de enigmas, muito cheio de aplicações que é muito difícil de entender. Na verdade, irmãos, a própria Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. Não tem nada muito impossível de você entender. Tanto que hoje eu quero ministrar a respeito dessa palavra que está em Apocalipse e fala, na verdade, de um grande inimigo do homem. Um grande inimigo seu, um grande inimigo meu, que é o diabo, a serpente, Satanás. Eu queria que você entendesse que o mundo espiritual, ele é real, ele existe, é verdadeiro. E que nós temos que estar conscientes disso. A vida cristã é uma constante batalha espiritual. Não é uma batalha espiritual penosa, que nós temos que ficar fazendo esforço. Não. Mas é interessante você entender que o mundo não é um campo neutro. Que o diabo não está para brincadeira nessa época, nessa era. Ele está sim para matar, roubar e destruir as vidas que estão por aqui. E é por isso que nós trabalhamos contra esse nosso inimigo. Satanás significa inimigo, e nós temos um, chamado Satanás. Ele é o inimigo da igreja, ele é quem impede o avanço da igreja, ele é quem impede muitas vezes as pessoas de avançarem na sua vida. E o texto de Apocalipse aí, Apocalipse 12, 9, a Bíblia fala de um grande dragão. Apocalipse é um livro fantástico, como eu te disse, e ele mesmo explica quem é o dragão. Se você olhar lá, o versículo 9 diz assim: E foi precipitado o grande dragão. Quem é esse grande dragão? Olha o que está escrito na frase seguinte: a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Qual que é a primeira história da serpente que você já ouviu falar na Bíblia? É a serpente que foi lá no Éden tentar Eva e também tentar Adão, e conseguiu, na verdade, levá-los à queda. Então, esse dragão que Apocalipse fala, é a mesma serpente de Gênesis. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, projeta para mim, por favor. Gênesis 3, 14, diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Cobra come pó? Cobra come pó? Já ouviu falar de alguma cobra que come terra? Não. Por que Deus então disse para essa serpente lá no Éden que você vai se alimentar do pó? Sabe por quê? Vou te explicar, se você não sabe. Quando Deus foi criar Adão, ele fez um boneco de acrílico, é isso? Ele fez um boneco de plástico, é isso? De papel. Ele fez um boneco de barro, de pó. Agora você começou a entender. Amém?
A Bíblia diz que Deus falou à serpente: do pó te alimentarás. Ou seja, das obras infrutuosas, das obras malignas, das obras de pecado do homem, você vai se alimentar. E vai se alimentar tanto que em Apocalipse a Bíblia diz que aquela pequena serpente se transformou em um dragão. Por que ele vai se transformar num dragão? Por causa do pecado do homem. O que alimenta essa serpente, o que alimenta o diabo, é o pecado da humanidade. É o pecado dos homens. É o pecado daqueles que estão andando perdidos por essa terra. Então, querido, cada vez que alguma pessoa comete um pecado, ela está dando alimento à serpente. Está ajudando a transformar aquela cobrinha, aquela serpente, num grande dragão, que, como está descrito aí em Apocalipse. O fato é que, aonde tem um pecado, tem sempre um demônio por perto. Associado ao pecado da embriaguez, existe um demônio. Associado ao pecado da prostituição, existe um demônio. Ô pastor, mas quer dizer então que se eu tomar as 2 latinhas ali e ficar meio alegrinho, eu estou endemoniado, é isso? É isso que eu estou falando? Não, eu estou falando o seguinte: existe um demônio que usa essas coisas e engana muita gente nessas áreas. Porque tem coisas que não são necessariamente pecado, mas se você mergulhar nelas, você está pecando. A prostituição é pecado, mas existe também um demônio que age com prostituição. A responsabilidade desse demônio não é só depois que você prostituiu, mas antes de prostituir também. Porque o pecado, ele tem alguns estágios na vida das pessoas. O pecado, ele não entra quebrando portas, não. Primeiro a pessoa fica curiosa com o pecado. Quem é que atrai a atenção das pessoas para esse pecado? Esse demônio. Conseguiu entender? Esse demônio. Por causa de algum motivo, por causa de alguma coisa. Então, vamos supor, brigou com a esposa. Eu sempre conto um exemplo no encontro. Nesse encontro eu não contei esse exemplo, porque eu não preguei a palavra que normalmente eu conto ele. Mas eu sempre conto a história de um rapaz que brigou com a esposa em casa e quebrou o pau. E aí, ele na verdade foi trabalhar e lá no serviço, as coisas foram terríveis. Ele na verdade quebrou tudo. Ele tinha um monte de serviço para fazer, tomou uma chamada do chefe, tudo dando errado. Quando ele estava indo para o trabalho, o carro furou o pneu, ele trocou o pneu do carro. Quando estava a 600 metros do serviço, ferveu o motor do carro. Ele chegou no serviço brabo, nervoso, tomou uma juntada do chefe e estava lá trabalhando nervoso. E ele, não esqueça que ele brigou com a esposa, por causa de bobeira, implicação dela. Aí ele está lá trabalhando, nervoso. O que é isso? Nada dá certo na minha vida. Aí de repente, chega do lado dele ela. Tudum, 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 tudum. A secretária. Ela vê que ele está nervoso, pega no ombro dele e fala: nossa, como você está tenso. Deixa eu fazer uma massagem nas suas costas. E aí ele fala: como é que você sabe que eu estou nervoso? Sua cara demonstra. Você é tão bonito. Você é lindo com essa cara aí. Você fica com a cara amarrada. Sorria. Ele: estou nervoso. Então relaxa. Aí ela diz para ele assim: o que você vai fazer depois do serviço? Já sei o que você precisa. Você precisa tomar um drink. Te convido para um drink depois do trabalho. Ele fala: vou pensar. Aí no meio do serviço a esposa está mandando mensagem para ele: seu cafajeste, quando você voltar em casa você vai ver. Entendeu? Quando você chegar aqui nós vamos acertar essa situação aí. Você está pensando que vai ficar normal? Eu não vou deixar passar barato não. As palavras que você falou para mim estão aqui na minha cabeça. E ele consegue imaginar a esposa dele fazendo tudo isso, falando tudo isso. E ele fica pensando o que vai ser na hora que ele chegar em casa. Aí ele pensa o quê? Tudo que eu preciso é de um drink mesmo.
Aí ele manda um zap para a menina. Tá de pé ainda o drink? Claro, imagina. Sou todo ouvidos. E aí ele vai tomar um drink. Manda um zap para a esposa. Fala, vou chegar atrasado que eu tenho reunião com o chefe. Depois do serviço. Manda um zap. E aí termina o serviço. Eles vão para um barzinho, um pub. Sentam lá e começam a tomar um drink. Conversa vai, um papo muito bom. Porque o diabo sabe levar no lero. Sim ou não? Papo muito bom e tal. Tempo passa, o cara já está alterado. Aí ela fala, puxa vida, tem que ligar pedindo ou mandar uma mensagem, tem que pedir um táxi aqui, um Uber aqui para eu ir para casa. Os Ubers agradecem, né? A propaganda gratuita. E aí, ela lhe fala, não, imagina, capaz, não, você não precisa chamar ninguém não. Eu te levo lá. Você vai me levar? Te levo, claro. Aí ele coloca a mulher dentro do carro, leva a mulher para a casa dela, chega na frente da casa, ela falou assim, nossa, acabei de lembrar de um negócio aqui. O que foi? Eu tenho um vinho ali em casa. Olha, safra, eu não entendi vinho, né? Safra muito boa. E um queijinho especial ali com azeitezinho. Puxa vida, vai ser para arrematar. Topa entrar? Aí ele lembra da esposa. Pensa, eu quero chegar quando ela já estiver dormindo. Vamos entrar para tomar um vinho. Eu preciso contar o restante da história? Hã? Deixa eu te perguntar uma coisa. Cadê o diabo? Nessa história que eu contei. Aí você vai falar, o diabo é a secretária, pastor, maldita. Essa secretária do inferno. As irmãs falam, eu repreendo toda secretária na vida do meu marido agora, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Repreenda aí, filha, repreenda. Fala, meu marido está livre do caminho da mulher adúltera, em nome de Jesus. Amém? Declara isso, confessa isso, porque a minha esposa confessa, todo dia ela fala. Acho que todo dia exagero, mas ela sempre ora assim. Deixa eu te falar. E aí, meu irmão, você fica pensando, cadê o capeta dessa história? Porque não apareceu nenhum chifrudo, nenhum tridente na história. Vou destruir essa família. Mas deixa eu te falar, sabe qual que é o trabalho do diabo nessa história? Montar o cenário. Setas na mente. Construir coisas. O grande trabalho do diabo é trabalhar na sua mente, filho. Eu não amo mais essa mulher. Eu não amo mais esse homem. Veja o que ele fez, veja o que ela fez. Nunca mais eu quero olhar na cara. Deixa eu te falar, todo pecado tem um demônio por perto, meu irmão. Todo pecado tem um espírito maligno por trás, te enredando, te trazendo curiosidade. Se tem uma coisa que crente não pode ser, é curioso com o pecado. Você tem curiosidade de saber como é que é uma boate por dentro? Você que é homem? Pelo amor de Deus, nem queira saber. Não tenho uma curiosidade, fala do inferno essa curiosidade. Quanto é que custa, será, para sair com uma prostituta de luxo? Por que você precisa saber disso? Coisa do diabo. Porque se alguém fala, sei lá, R$300, quando você tiver com trezentão, o que você vai pensar? Tiver uma briga lá na sua casa, o que você vai pensar? Deixa eu te falar uma coisa. O diabo trabalha, presta atenção, querido, eu estou te ensinando coisas poderosas. Se você for sábio, você vai aprender isso e vai evitar muita desgraça na sua vida. Eu estou ensinando para você, porque normalmente a gente pensa que somente quem está lá fora é que vive isso. Somente quem está no mundo que passa por essas coisas. Quantos crentes você conhece que caiu? E eu não estou falando só de adultério, não, estou falando de tudo. É droga, é roubo, é estelionato, é mentira, é engano, é tudo. Todos os pecados têm um espírito por trás deles. E nós temos que estar ligado, estar esperto. Então, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que nós dormimos nesse ponto, nós caímos no pecado. O primeiro passo é a curiosidade. O segundo passo é o desejo, é a tentação. A tentação ainda não é pecado, irmão. Ser tentado não é pecado, ok? Amém? O que é tentação? É vontade. É aquele
aquele impulso. Deixa eu te falar, por que não é pecado? Porque todo mundo tem. Todo mundo é tentado. Você consegue entender? Todo mundo. Por que todo mundo é pecado? Porque todo mundo ainda é feito de carne e osso. E a sua natureza clama pelo pecado. A sua carne clama pelo pecado. Sabe por que você não cai no pecado? Porque você não é mais desse mundo. Você já morreu. E já nasceu de novo. Amém? Mas você ainda vive num corpo que é dessa terra. Só que qual que é a vantagem de muitos crentes que são cheios do Espírito Santo? É que eles não andam pela sua vontade. Eles andam pelo seu Espírito. Ô irmão, o crente cheio do Espírito Santo, ele não vacila. Ele não dorme no ponto. Não dorme não. Você está entendendo? Eu acredito que em algumas situações eu poderia vencer coisas simples, banais. Eu jamais cairia em alguns pecados, mas eu não confio na minha carne. Eu não confio que eu sou forte. Eu não confio que eu vou vencer. Sabe o que eu faço? A Bíblia diz, sabe como você vence o pecado? Enfrenta ele de frente e fala, eu vou te vencer, pecado. É assim que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Fuja dos desejos da mocidade. Pica mula. Conhece esse termo? Carpe o gato. Cai no mato. A Bíblia diz que você tem que vazar. Tem que fugir, tem que correr do pecado. O que é tentação para você? Se aquilo é tentação para você, ir no lugar, passar no lugar, ver uma pessoa, conversar com outra pessoa, né, frequentar no seu... Não vai, não faça, não entre, não converse, não faça. Porque vai ser um caminho de pecado. Aí você vai uma vez e fala, não, tá vendo, eu venci, tá pensando. Diabo, vai me pegar, diabo. Já fui lá uma vez. Sabe o que ele faz? Ele faz você se acostumar. Aí você vai, não, vou lá de novo. Eu venci na primeira, vou fazer de novo. Deus está comigo. Aí você vai de novo. Aí você demora um pouco mais. O negócio aqui até que é legal, mas sou crente, Deus o livre, sou crente. Meu irmão, deixa eu te falar. Daqui a pouco, você se acostuma com aquilo ali, você já está na prática do pecado, porque você passou da tentação. Da tentação, presta atenção, talvez você fique entrando em lugares de tentação. Aí você pensa, não, pastor Alex falou que é só tentação. Se é tentação não é pecado, se não é pecado não tem por que ser crucificado. Tentação não é pecado, até porque Jesus foi tentado. Você lembra disso? Sim ou não? Não é? Ele foi para o deserto, e lá no deserto ele foi... O que Jesus foi lá no deserto? Entra, participa comigo. Jesus foi? Tentado. Isso. Então não é pecado ser tentado, porque Jesus foi tentado. Só que a diferença, presta atenção, a diferença da curiosidade para a tentação é bem maior da distância. Eu falei diferença, né? A distância. A distância da curiosidade para a tentação é bem maior do que a distância da tentação para a prática. Aí você pensa que na tentação você ainda está bem longe do pecado. Não, você está a um passo. Você está a uma bobeada, a uma piscada, a uma pestanejada, você já está no pecado. É por isso que você tem que fugir do pecado. Você tem que fugir da tentação. Quando a tentação aparecer, foge dela, filhão. Corre, vai longe. Porque o outro passo, depois de cair no pecado, sabe qual que é? Talvez o mais terrível de todos, que é a escravidão. Aí você não consegue mais escapar. Da terceira, quarta vez que você já está envolvido com isso, seu espírito fica amortecido. Seu corpo já não sente mais, você já não considera aquilo tão terrível. Fala, para com isso, tem gente que faz coisa muito pior. Não é bem assim, não. Olha as coisas que eu faço de bom. Aí você começa a arrumar desculpa para dar legalidade para o pecado na sua vida, e o diabo te aplaude. Isso aí. E você não consegue nem aplaudir, que você está com uma algema nos seus braços. Você consegue entender o caminho de morte do diabo? A Bíblia, ela diz que nós temos armas para vencer o diabo. Que nós temos armas para vencer a tentação, para vencer esse dragão ou a antiga serpente. E o texto lá de Apocalipse fala claramente, eles venceram, olha o que diz lá, versículo 11.
eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Qual é a primeira arma, então, que o texto nos mostrou ali? Venceram pelo sangue do Cordeiro. Essa é a primeira arma que o crente tem. E nós temos que aprender a usá-la. Nós temos que aprender a usar a arma que o Senhor nos deu, que é o sangue do Cordeiro. O verso 19 diz que o nome dele é diabo, é Satanás, ele é acusador, ele é difamador, ele é adversário, ele é sedutor. Então o primeiro trabalho do diabo é seduzir o homem. É o diabo, é o inimigo que seduz você. É ele quem desperta o seu apetite, é ele que desperta o seu interesse, quem desperta em você os seus instintos, as suas vontades. É o diabo, querido, que fala no seu ouvido, vai lá. Nada não, para com isso. Nada a ver isso aí. Para. E aí você acha que é você mesmo que está pensando. Mas é o diabo, querido, que está assim, ó, limpando o caminho seu para o pecado, e você nem está vendo, está escorregando para aquele caminho. Eu não quero ficar falando só do diabo aqui, porque eu quero falar do sangue de Jesus, das coisas que realmente são armas para a sua vida. Mas a verdade, querido, é que eu quero despertar você para essa verdade, que ele quer te destruir, ele quer acabar com a sua família, sabia? Ele quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com a harmonia da sua casa. Tudo que funciona na sua casa traz raiva no diabo. Tudo que dá certo na sua vida traz raiva para o diabo. Aí você vai, pastor, mas então eu tenho que ter medo do diabo. Que medo? Não tem que ter medo não. Deixa eu te falar. Do pecado você? Do pecado você? Agora faz com a mãozinha assim. Do pecado eu fujo. Do pecado eu? Eu? Certo. E do diabo? Sabe o que a Bíblia diz a respeito do diabo? O diabo é diferente. A Bíblia diz assim: subjugai-vos a Deus, submetei-vos, pois, ao Senhor, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ó! Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que muito crente faz? Troca as bolas. Ele foge do diabo e ele quer enfrentar o pecado. Não, isso aí é sossegado, comigo é tranquilo. Eu sou homem de Deus, eu sou de boa. Aí ele enfrenta o pecado e cai. Mas quando aparece um endemoniado, ele sai correndo. Deus o livre, eu não gosto desse negócio de capeta não. Quando a Bíblia diz exatamente o contrário. Do diabo você não tem que ter medo não, meu irmão. O diabo você tem que encarar ele. Não foi isso que a gente fez lá no encontro? Quem estava lá? Sim ou não? Ô, meu irmão. Aconteceu como Cristo falou para os discípulos que voltaram da grande comissão. Os discípulos falaram assim: Senhor, até os espíritos malignos se submetiam a nós. Jesus deu uma risada e falou: eu vi mesmo o diabo caindo como um raio do céu, né? Quando vocês estavam orando. Jesus deve ter falado a mesma coisa esse final de semana. Haja capeta que saiu de lá, viu, irmão? Poderoso. Glória a Deus. Quem foi para lá está livre, amém? Quem foi para lá, aleluia. Glória a Deus, não é? Deixa eu te falar. Nós não fugimos do diabo lá não, meu irmão. Nós encaramos ele, porque o diabo é o inimigo já derrotado. Qual que é o problema do diabo? O problema é que ele é um tentador. Ele é o sedutor. Você pensa que pensamentos como esse que eu falei aqui são coisas suas. Depois eu peço perdão para Deus, Deus perdoa. É graça, está na graça, está sossegado, está tudo bem, está tranquilo. Está na graça, irmão. Eu já vi irmão justificando o pecado, dizendo: eu estou na graça, pastor. Eu estou na graça. Você está na videira, né? Vivendo a era da graça, amém? Deixa eu te falar. Você pensa que pensamentos são frutos do seu próprio instinto, do seu intelecto, mas não vem. São espíritos malignos cochichando no seu ouvido e seduzindo você para o pensamento do pecado. E quando o diabo entra em ação, presta atenção, ele coloca tentações em você, ele prepara o cenário. Sabe o que nós temos que fazer nessa hora? Usar essa primeira arma, nos valer do sangue do Cordeiro. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai chegar
num ponto na vida cristã de não precisar do sangue do Cordeiro. Tem gente que usa essa frase como um jargão evangélico. Sangue de Jesus. Já ouviu? Sangue de Jesus tem poder. Sangue tem poder. Ok, tem mesmo, só que não usa isso em vão. Usa como uma verdade, como uma arma na sua vida. Creia que o sangue do Cordeiro, ele não foi feito para ser um detergente na sua vida. A verdade é que o sangue do Cordeiro, uma vez que lavou você, você está limpo o resto da vida. Ele não é um detergente que sempre que você suja, você peca intencionalmente, aí você fala, deixa eu passar um pouquinho de sangue de Jesus aqui para me lavar. Deixa eu te falar, você já foi lavado de todos os seus pecados. O que você precisa agora é aprender a abandonar esse pecado. Porque esse pecado não traz mais condenação do inferno para você. Mas sabe o que ele faz? Apaga a vida de Deus em você. Te afasta do propósito de Deus. Faz com que você perca tudo aquilo que é bom e que Jesus tem preparado para você. O trabalho do diabo é o seguinte, são acusações, como eu te falei, ele é um acusador. E tem pelo menos 3 esferas que o diabo te acusa. Primeiro, ele acusa você quando você peca. Quando você se envolve no pecado, o diabo leva o seu nome diante de Deus e também acusa a sua mente dizendo, aí você fala, puxa vida, eu não presto mesmo. Eu não valho nada. Olha só, eu não sou crente coisa nenhuma. Eu não tenho autoridade para isso. Aí, o que muitos crentes fazem? Começam a se apagar na vida cristã. Por causa do pecado, da condenação. Aí ele para de ir para a célula. Aí ele para de vir para o culto. Quantas pessoas estão faltando no culto hoje das nossas células? Pensa aí da sua célula, quem que não está aqui? Pode ser que alguém não está aqui por causa de acusação do diabo. Está acusado, ele fala, eu tenho vergonha de ir lá na igreja, vou adorar, vou levantar a mão para adorar a Deus, sendo que eu estou fazendo coisa errada. Tudo que o diabo quer é que você se afaste mesmo. Tudo que o diabo quer é que você fique acusado mesmo. Então é o seguinte, você precisa constantemente invocar o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, aceitar o sacrifício de Cristo como algo que nos lava, nos purifica de todo o pecado. Sabe qual que é a verdade? A verdade é que todo crente que vive acusado, ele vive uma vida de derrota. Não quer dizer que ele é um derrotado, mas ele vive uma vida de derrotas. Porque ele não entra na verdade de ser um crente vencedor. É verdade, é direito dele ser um crente vencedor. Só que ele não entra na posição do crente vencedor. Ele é legalmente um vencedor, mas só que ele anda como um derrotado. Ele não entra na verdade. O que esse crente tem que fazer para mudar de vida? Sair do lugar da condenação. Sair do lugar onde o diabo fica pum, 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 na mente dele. Tomar a posição dele de vencedor. Entender que o sangue de Cristo foi lançado sobre ele. Ele não é mais um pecador lutando contra o pecado. Ele é um santo que foi lavado pelo sangue de Jesus e o pecado não faz mais parte da vida dele. Pastor, mas então quer dizer que o crente não peca? Se o pecado não faz mais parte da vida dele, o senhor está dizendo então uma blasfêmia. Que crente não peca? Claro que crente peca. Qual que é a diferença? É que o pecado não é um hábito para ele. O pecado é um acidente. Acidente. Quando você está andando pela rua, atravessa um carro pela preferencial na sua frente, bate o carro. Foi intencional ou quando bate o carro, o que você diz que foi um? Acidente não é planejado. Acidente aconteceu sem querer. Aconteceu, virou, eu não vi, estava distraído, pá, bateu. Ah, meu Deus, agora quer dizer que você é um cara que bate todo dia o carro? Não, quem que gosta de acidente, pelo amor de Deus? Mas o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Tem que ser, porque você não é mais um pecador. Você não é mais isso. Então, você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Consegue entender? Então, quando você pecar, faça o seguinte, olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Você pecou? Peça perdão para Deus, se reconcilie com o Senhor. Entenda
que foi um acidente. Fale isso para o Senhor, tome posse do sangue do Cordeiro, diga para Ele: Senhor, eu creio na Tua palavra. E sabe o que a palavra de Deus diz? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Como é bom ouvir esse versículo. Se nós pecarmos, se nós nos arrependermos do pecado e pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Sabe, querido, você precisa entender isso. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação sobre você, você está livre. Então a primeira acusação é o diabo contra Deus e contra a sua mente, quando você peca. O segundo nível de acusação do diabo, ele acusa quando você não fez nada. Ué, como assim, pastor? A outra acusação é aquela que você não fez nada, mas começa a sentir uma sensação interior de que você está desqualificado. Aí, os pensamentos malignos começam a entrar na sua mente. Aí, o que ele diz para você? Eu não estou preparado para liderar mesmo. Eu preciso buscar mais, porque eu ainda sou muito fraco na fé. E, nossa, eu não tenho a capacidade daquele irmão ali, imagina. Capaz, eu nunca, jamais eu faria um negócio desse jeito aí. Nossa, eu estou tão aquém. E aí você fica se diminuindo. Você, na verdade, se acha o verme do cocô, do cavalo, do bandido. Tem alguma coisa mais baixa que isso? Não é? Você se acha o pior, o mais desqualificado. Se alguém perde, não, Deus o livre, eu não consigo, não dou conta disso não. Deixa eu te falar uma coisa, você é um ministro do Deus vivo, você é um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. Para de ficar se diminuindo, para de ficar falando que você não consegue, não dou conta, não vai dar jeito, não vai fazer. Para com isso, muda essa postura, é o diabo soprando na sua mente que você não dá conta. Sabe, tem irmãos que não lideram porque tem medo, acha que não vai dar conta. Deixa eu te falar, você acha que eu nasci do jeito que eu estou hoje? Você acha que quando Deus me fez pastor eu falei, até que enfim, já passou da hora, pelo amor de Deus. Esse negócio é tiro de letra, ser pastor, isso é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um pode ser pastor, é assim que eu pensei? Irmão, Jesus sabe que tem dia que eu estou aqui para pregar, e antes de pregar, minha esposa está do meu lado, eu falo para ela, amor, ora por mim, porque eu estudei tanto, mas parece que tudo sumiu da minha mente. Eu estou tendo a impressão que quando eu subir lá, eu vou esquecer tudo que eu tinha que falar. É com temor e tremor que nós fazemos a obra de Deus. Ninguém é plenamente capacitado, porque no dia que você se achar plenamente capacitado, essa obra vai ser uma obra humana. Quando eu vou orar por alguém para ser curado, você acha que o meu coração está assim, capaz, isso aí vai agora, quer ver? Vou orar, vai levantar. No fundo, a gente sempre fica aquela, se o Senhor não fizer, não vai acontecer nada. Porque eu não tenho nada aqui, Jesus. Eu vou orar, e o Senhor vai fazer. Porque se o Senhor não fizer, não vai acontecer nada. Não é assim? Não é no temor que a gente vai? É na dependência do Espírito. A gente não anda na dependência da nossa capacidade. Não é pelo muito falar, é pelo agir de Jesus. O poder do qual nós falamos aqui não tem nada a ver com o homem, tem a ver com Ele. Eu gosto demais da música, fala, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele, é Ele. Se não for Ele, não tem nada. Se não tiver Jesus, não tem nada. Aí vem aqueles pensamentos, meu Deus, o diabo acusa. Mesmo quando ele não encontra nada em nós para nos acusar, e a nossa arma contra ele, sabe qual é? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está sobre mim, é Ele que me capacita. Eu fui chamado, Deus me escolheu, eu sou uma nova criação, não é pela minha força, não é pela minha capacidade, mas é pelo Espírito de Deus. Quando você age assim, você é um vencedor. Sabe qual é a verdade a seu respeito? Você é tão justo quanto Jesus. Você é tão santo quanto Jesus. Você é tão puro quanto Jesus. Você é tão filho como Jesus. Sabe por quê? Porque quando você nasceu de novo, quando você creu, a palavra de Deus diz que você foi inserido em Jesus. Você foi enxertado na videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Aquele que crê em mim e permanece, está conectado na videira.
E aí ele diz: quem não permanece em mim, não pode dar frutos, porque não permaneceu. Mas se você permanecer em mim, vocês vão dar muito fruto. Qual que é o segredo? Estar conectado na videira. É estar conectado em Jesus. Mas aí o terceiro nível de acusação que o diabo traz é que ele acusa Deus diante de nós. Talvez esse seja a pior das três acusações. É quando o diabo acusa Deus para você. É quando você fica acusando Deus. Aí vem aquelas frases: onde é que estava Deus quando aconteceu aquilo? Será que Deus não estava vendo? Não vale a pena servir a Deus. Deus é injusto comigo. Porque Deus não acudiu, porque Deus não supriu. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Com pão na minha mesa ou sem pão na minha mesa, eu sou filho dele. Com dinheiro na minha conta ou sem dinheiro na minha conta, eu sou filho dele. O que muda a realidade do Davi e da Lívia serem meus filhos? É o que eu tenho? É o que eu dou para eles? É o que eu possuo? Não. O que atesta da filiação do Davi e da Lívia para mim? É da onde eles vieram. Você veio de Jesus. Essa é a verdade, meu irmão. Não duvide disso nunca. O diabo vai tentar colocar dúvida no seu coração. Você já pensou assim? Eu estou falando porque lá atrás, eu pensei nisso. Será que eu nasci de novo mesmo? Depois de ter caído no pecado, eu falava: meu Deus, será que eu nasci de novo mesmo? Eu pequei, eu errei, eu falhei, eu não pareço um filho. Pois é, tem pirraça, tem lambança que filho faz, que você olha e fala: não tem nada a ver comigo, eu nunca fiz isso. Ou eu sou o único? Seus filhos já fizeram arte que você nunca fez na vida? Eu não era assim. Não parece comigo esse menino. Será que não também, né? Será que não parece? Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Filhos, eles desapontam os pais, mas não deixam de ser filhos. Creia nisso até o fim, por favor. Creia nisso até o fim, por favor. Quando você estiver, assim, pensando o pior a seu respeito, nunca deixe de crer que você continua sendo filho. Quantos irmãos ficam oprimidos diante dessas acusações do diabo? Eles ficam mal, abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam Cristo, abandonam tudo, abre mão de tudo, por causa das acusações do diabo. Como é que eu vou vencer isso, pastor? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue, não ser das tentações do diabo. O sangue de Jesus é muito mais do que purificar os nossos pecados. O sangue de Jesus é para nos dar vitória. Para você vencer o diabo, você tem que aceitar aquilo que o sangue já fez. A vitória já foi concedida pelo sangue de Jesus. Não é pela nossa força, não é pelo que nós fazemos, é porque Ele fez. Sabe qual que é o nome disso? Graça, favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos, mas o sacrifício foi aceito. Jesus morreu e o sacrifício dele foi por mim e por você. Nunca duvide disso na sua vida. Quando alguém convidar você para liderar, para fazer uma oração, para falar de Jesus, para orar, não sei, responda: eu fui lavado pelo sangue, o Senhor habita em mim, eu posso todas as coisas nele. Eu vou aceitar, não é porque eu sou alguma coisa não, mas porque Ele é tudo em mim. Sabia que a Bíblia diz que Jesus é tudo em todos? Ele é tudo em você. Isso é poderoso demais. Amém? Segunda arma que nós temos para vencer, a Bíblia diz que é a palavra do testemunho. Olha lá no versículo 11, vou ler de novo. Eles o venceram. Venceram quem? O dragão. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que nós já falamos, e pela palavra do seu testemunho. Sabe o que você tem que aprender? O que eu tenho que aprender? A colocar na nossa boca a realidade dos fatos de Deus. Declarar com autoridade profética: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. E tem mais uma agora: eu posso o que a Bíblia diz que eu. Fala: eu sou o que a Bíblia diz
que eu sou, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! Essa é a verdade a respeito de você. É isso que a Bíblia diz a seu respeito. Você precisa declarar que tudo que Jesus conquistou na cruz. Eu lembro uma música antiga. Os crentes dinossáuricos vão lembrar junto comigo, né, irmã Mari, Companhia Limitada. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito. Tem gente que lembra, hein? É nossa herança, tudo coisas é nossa posse, é nossa herança. Agora, toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. E não me resiste. Não lembro direito. Se tem um dom que eu não recebi ainda, acredito eu, é o dom de cantar. Mas a verdade precisa ser dita, seja com a voz desafinada ou com a voz afinada. Creia nisso. Tudo que Jesus conquistou na cruz, eu gosto porque ela fala, é direito nosso, é nossa herança. Qual que é a realidade a respeito de direito e de herança? Você precisa requerer. Adianta você ser herdeiro de uma grande herança e não ir lá no cartório para assinar o papel? Não adianta. Está no seu nome, está dizendo lá, é seu, pode pegar, é só assinar o papel aqui e levar. Mas tem crente que faz o quê? Pois é, mas quem sou eu, né? Quem sou eu para assinar o papel? Quem sou eu para receber isso? Meu irmão, para com isso. Toma posse disso. Palavra do testemunho. Sabe o que é a palavra do testemunho? É a palavra que sai da sua boca atestando de toda a verdade a seu respeito. Tem crente que vive derrotado com um discurso derrotista. Eu tenho que ter em mente essas palavras. Mas isso não tem que ser em silêncio. Esse é o problema de muito crente. É crente oprimido. Posso falar uma coisa? Eu tenho para mim. Crente calado é crente oprimido. Oprimido pelo diabo. Não tem coragem de falar. Deus não vou falar nada não. Não preciso falar. Eu creio no meu coração. Não preciso falar não. Pois é. Mas você já viu alguém expulsar demônio em silêncio? É assim que expulsa demônio? Como que nós manifestamos a autoridade de Cristo? Espírito maligno, eu te ordeno agora, sai da vida dessa pessoa. Sai! É assim ou não é? Não é pela força do pensamento, não. Então é o seguinte, por que para tomar posse da herança, você não fala? Abre sua boca, fala. Eu gosto de ensinar as pessoas o valor do amém. Sabe o que significa? Sabe o que significa amém? Assim seja, eu quero, eu recebo, é assim na minha vida, tá ligado, tá junto, é isso aí, eu quero, é isso aí. Toda vez que você diz amém, você fala, é meu, recebi, é da minha vida, eu quero, amém Jesus, me dá Senhor. É isso que você está dizendo, amém? Amém? E quanto mais alto você fala... fazer os irmãos gritarem aqui, né? Mas a verdade, querida, é que não precisa ser um grito, não. Presta atenção. Olha para cá. Só precisa ser sincero. Só precisa ser verdadeiro. Aquilo que eu estou te falando é bom para você, é importante para você, você entendeu, você teve revelação do que eu estou falando, então diga amém. Sabe? Então fala, eu quero. Jesus, essa é uma verdade na minha vida. Eu tenho que ter essa palavra na minha boca. Esse amém, esse assim seja, tem que ter, na verdade, uma verdade. Então deixa eu te falar, se for para você vir para o culto, para ficar quietinho, deixa eu te falar. Você tem que mudar de postura hoje, meu irmão.
Decida mudar de postura. Tem gente que fala assim, eu não gosto de igreja de crente, que é muito barulhento. Nossa, é uma barulheira. Pois é, mas você já percebeu que numa festa ninguém consegue conversar? Não é? Onde as pessoas estão felizes, ninguém consegue conversar, porque todo mundo está feliz, está conversando, está dando risada, está falando e tal, não sei o quê. A igreja de crente é desse jeito. Sabe por que a gente fala alto? Porque a gente grita amém, dá aleluia? Porque a gente é feliz. Oh, glória a Deus, como é bom ser igreja, né? Como é bom fazer parte da igreja. Você é feliz? Você é feliz? Então fica de pé e dá um glória a Deus bem alto aí, vai. Uhul! Aplauda o Senhor de novo. Aleluia! Tem que acordar os vizinhos, irmão. Estão dormindo lá assistindo o Faustão, né? Acordar ele, pode se sentar de novo. Não acabou ainda não, pera aí, tem mais um pouquinho. Olha só. Sabe, irmãos, a palavra do testemunho tem poder. Mas só, presta atenção, não é também abrir a boca de maneira tola e falar o que você quer. Nós temos que aprender a rejeitar a palavra do diabo, porque a palavra do diabo anula a confissão de fé. Tem coisas que você não tem que falar, não. Esse negócio aqui não tem jeito. Esse filho aqui, só Deus mesmo para dar jeito. Aí você fala assim, parece uma oração, mas não é isso que você está falando. Quando você fala, só Deus para dar jeito, o que você está falando de verdade? Nem Deus dá jeito. Consegue entender? Porque é uma palavra que contradiz aquilo que você acabou de dizer. Uma intenção que contradiz o que você acabou de dizer. Então, quando você for falar, fale com entendimento. Abra sua boca. Crie. Por isso falei. Fale daquilo que você crê. É assim que crente vence. É assim que nós vencemos. Quando o diabo falar nos seus ouvidos, responda com a palavra, como Jesus fez na tentação do deserto. Sabe o que a Bíblia diz? Como que você se enche do Espírito? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Como nós nos enchemos do Espírito, a partir do 18, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Assim nós vamos ser cheios do Espírito Santo, falando da palavra de Deus. A fé, presta atenção, olha para cá. A fé vem pelo ouvir, mas a fé é liberada pelo falar. A fé é liberada para se tornar uma realidade quando nós falamos, quando nós agimos. Tem que falar, irmão. É por isso que quando o diabo quiser que você não reaja, você proclame derrota, você vai dizer o contrário. Quando você ficar com vontade de falar alguma coisa negativa, faz um esforço, pelo Espírito, e fale, minha família é abençoada. No seu coração você está falando assim, não tem jeito, Jesus, eu vou desistir dela. Eu vou desistir da minha família. Talvez no seu coração é isso que você está querendo dizer. Mas aí o seu espírito está dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Talvez você está endividado, você está com problema financeiro. Você vai dizer, o Deus que é dono de toda a terra está ouvindo o meu clamor. Ele já está agindo. Já posso ver aqui adiante o meu milagre chegando, a minha bênção chegando, porque Ele é meu Pai. E um pai tem amor pelos seus filhos e cuida dos seus filhos. A Bíblia diz o seguinte, eu já vi de tudo nessa terra, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Essa é a verdade a respeito da sua vida. Declare isso, profetiza isso, confesse essa verdade. Mas é muito mais fácil a gente falar, não tem jeito mesmo, não caiu de novo essa porcaria desse salário aqui. Esse salário de merreca aqui, não dá para nada. O que eu vou fazer agora na hora que cair aqui? Eu não vou fazer nada, vai dar para pagar minhas contas. Eu vou pedir a conta desse emprego, é assim que você faz. Eu abençoo o meu patrão. Eu abençoo a minha empresa. Eu quero declarar que se o meu patrão é rico, ele vai ser mais rico ainda. Se a minha empresa é grande, ela vai ser maior ainda, porque quando ela cresce, eu cresço. Aí você fala assim, ei, pastor, é que o senhor não me conhece, meu patrão. Sabe por que você não prospera? Porque você ainda acha que você serve o seu patrão. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Irmão, eu aprendi essa chave espiritual para a prosperidade há muitos anos atrás. Tudo que eu faço, se eu for colocar as cadeiras desse culto aqui,
eu não faço pensando, o pastor Hermes vai gostar desse jeito. Não, porque eu tenho que deixar tudo organizadinho, porque o pastor Hermes gosta de tudo organizadinho. Eu não sirvo o pastor Hermes. Eu não sirvo o pastor Aloísio. Sirva Jesus. Se eu faço com excelência, eu faço para Ele. E não é aqui não, porque quando eu trabalhava no secular, era assim que eu pensava. Era exatamente desse jeito que eu agia. Eu tenho aqui testemunha, eu tenho o Herbert. O Herbert trabalhou comigo em 2006. Eu tinha voltado para a igreja, já estava casado. Na verdade, eu levei o Herbert para o encontro em 2006, né? Olha só, trabalhava lá no mundo, trabalhava comigo, era meu ajudante de montagem. Né? Foi para o encontro. Naquela época, nossos caminhos foram diferentes. Aí, muitos anos depois, ano passado, ele começou a falar comigo no Facebook, agora está servindo a Jesus junto comigo aqui, sua família. Glória a Deus, mandou gente para o encontro, aleluia, glória a Deus. Está vendo? Né? Ele pode atestar de como eu era. Eu não gostava das coisas pela metade. Eu entrei como auxiliar de montagem, saí como vendedor, e dali eu fui para uma outra loja como supervisor de vendas. E, olha, Deus é testemunho, que eu não estou falando para mim, que nem diz o Capial, né? Eu não estou falando para me engambar, não. Não é assim? Não estou falando para me engambar, não. Não estou falando para me gabar. Eu estou falando para que você entenda que esse é o padrão do crente vencedor. Quer prosperar? Fale prosperidade, mas também viva honrando ao Senhor com aquilo que você faz. A prosperidade vai te seguir, vai te perseguir. Consegue entender? Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é quem nos dá sabedoria e inteligência. Quer passar no vestibular? Estuda, mas também declara. O Senhor é quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Essa verdade é sobre a minha vida. Eu sou sábio pelo Senhor, eu sou inteligente pelo Senhor. Senhor, se alguma coisa precisa ser transformada, transforma em mim, Jesus. Muda a minha vida. Me capacita a decorar os textos, me capacita a estudar e reter o que eu preciso para eu poder passar no vestibular. Consegue entender? Na dependência do Senhor, mas faça a sua parte. Deus dá sabedoria. Ah, eu não sei, eu quero evangelizar, pastor, mas eu tenho um medo de falar, porque vai que na hora não sai nada. Acabei de falar isso hoje de manhã lá no encontro. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu tenho uma vontade, mas eu não sei o que falar. Olha, um dos evangelismos mais lindos que eu já vi está na Bíblia. Lembra daquele cego de nascença que Jesus curou? Aí ele saiu, eu enxergo, eu estou vendo. Aí alguém chegou para eu, cara, o que aconteceu? Quem curou você? Olha, eu não sei quem que é que curou você. Eu não sei quem me curou. Eu só sei que eu nasci cego e eu agora vejo. Uau! Não falou nem o nome de Jesus. O testemunho dele foi uma pregação. Você não sabe o que falar? Não sabe um versículo bíblico decorado? Conta da sua transformação. Fala da mudança na sua casa. Fala da mudança na sua vida. Fala do Deus que mudou a sua história. Fala do Senhor que te trouxe para a igreja por causa do seu filho que estava indo na célula. Fala isso, anuncia, proclama. Consegue entender? É o Senhor quem vai colocar a palavra na sua boca. A Bíblia diz, quando você abrir a boca, Ele é quem vai colocar as palavras na sua boca. Não escuta a voz do diabo no seu coração, não. Ouça a voz de Deus falando nos seus ouvidos. Sabe o que Ele diz para você? Não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Aleluia. Você pode dizer amém por isso? Amém. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Se você quer ser um vencedor, deixa eu te falar, muitas vezes você vai ter que pregar para o mundo espiritual. Você vai ter que falar a palavra de Deus para o mundo espiritual, porque foi isso que Jesus fez. Na tentação do deserto, o diabo veio dar uma de pastorzinho do inferno para Jesus. Pede que essas pedras se transformem em pães. E usou um versículo bíblico. Jesus tacou um outro na cabeça dele e falou assim, pois é, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí levou Jesus para um lugar alto,
e falou: lance-te daqui, porque a palavra diz que a teu respeito dará ordem aos anjos para que não te deixes tropeçar em nenhuma pedra. Aí Jesus disse: a palavra de Deus diz: ao Senhor Deus não tentarás. Pau na cabeça do diabo. Aí levou ele ao pináculo do templo, falou: está vendo tudo isso que você está enxergando aí? Tudo isso eu posso te dar, se você, prostrado, me adorar. Jesus disse mais um versículo da Bíblia, também está escrito: ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Sabe para quem que Jesus estava pregando? Para quem que Jesus estava pregando? Para o diabo. Tem crente que vive derrotado porque não prega para o diabo. Ué, pastor, achei que eu tinha que pregar só para o ímpio. Não, filho, tem que pregar para o diabo de vez em quando. Quando ele surge te tentando, colocando pensamento errado na sua cabeça, fala um versículo bíblico que é uma verdade na sua vida. Fala isso. Por onde eu andar, o Senhor vai me abençoar. Ah, tem inimigo me perseguindo? Pois é, sobre os inimigos a Bíblia diz a meu respeito: 1000 cairão à direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado. Amém? Oh, irmão, nós temos que tomar posse dessas verdades. Nós temos que entender que a palavra do testemunho tem poder. Essa é a segunda arma. Qual que é a primeira arma mesmo? Esqueceu já? Fala: o sangue do Cordeiro. É a primeira arma. Qual que é a segunda arma então? Fala: a palavra do testemunho. E agora eu quero te dar a terceira e última arma, que está lá no versículo 11 também. Eu vou ler de novo o versículo 11 para você. Apocalipse 12, 11. Diz assim: e eles o venceram. Venceram quem? Lembra? O dragão, certo? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e agora o último: e não amaram a sua própria vida até a morte. Uau, pastor, mas como é que é isso? Não amar a própria vida? A gente não tem que valorizar a nossa vida, pastor? A gente não tem que dar valor para aquilo que a gente vive? Deixa eu te falar, os vencedores, eu estou falando de vencedor, tá, irmão? Não estou falando de crente meia boca, não. Estou falando de vencedor, porque, vontade de arrancar esse banner aqui agora. Esqueci de tirar o banner das mulheres aqui, né? Mas atrás desse banner aqui, se você já veio em outros cultos, você vai ver: nosso encargo é edificar uma igreja de... Não estamos edificando uma igreja de crente meia boca. Estamos edificando uma igreja de crente vencedor. E é para esses que eu estou pregando. Você quer vencer? Essa palavra é para você então. O amém está diminuindo, né? Eu acho que você esqueceu do significado do amém. Nós somos uma igreja de vencedores, amém? Amém. Eu estou pregando para vencedores, amém? Amém. Voltou a entender. Você sabe por que muitas vezes a gente não conquista mais? Você sabe por que nós não avançamos muitas vezes mais na nossa vida pessoal? Porque nós amamos demais esse mundo. Nós amamos demais esse lugar que nós estamos. Nós somos muito apegados a esse lugar. Nós temos uma paixão pelas coisas desse lugar aqui, né? Aí você olha, né? Hoje mesmo eu estava olhando aqui no Facebook, aí tem uma prima minha, que o marido dela é advogado da Azul. Casou bem, está com um cara, né? Ela também é muito bem formada, tem uma boa profissão. E eu estava olhando lá, estão tirando férias. Foram aqui em Londres, tirando fotos lá em Londres. Deixa eu te falar, essa menina cresceu comigo, do meu lado. Eu nunca fui para Londres. Mais perto de Londres que eu cheguei foi na Índia, que é bem longe. Sabe o que eu poderia pensar? Me dei mal na vida. Eu queria estar indo em Londres. Aí eu tenho um outro amigo que mora em Milão. Tem mais amigos que vão morar lá perto de Milão. Eu poderia pensar: puxa vida, se eu tivesse ido para Milão, nossa, olha a praia que ele está, olha os lugares que esse cara vai, meu Deus. E eu estou aqui, ó, de dia e de noite, enfurnado nesse serviço aqui de cuidar do povo. Ah, não, o que é isso? Vou me enfesar, vou pedir um mês de férias para o pastor Hermes,
Vou pedir um cartão internacional do banco e vou cair no mundo, viajar, passear para esse mundão de meu Deus. Deixa eu te falar, é bom viajar? Sim ou não? É bom ter férias. Se você quiser me abençoar com uma férias nas ilhas gregas, né, no Mediterrâneo, eu vou, pego meus filhos, minha esposa, eu vou num cruzeiro, amém, irmão? Se Deus falar, diz amém. Estou brincando. Mas é verdade. Olha só, o pastor já tem fama de aproveitador, né? Vão achar que eu estou pedindo as coisas para você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Meu coração não é apegado a essas coisas, não. É tudo muito bom, mas sabe qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é a vontade de Deus. Minha prioridade é estar no lugar que Deus me mandou estar. É fazer aquilo que Cristo fez nessa terra. O que Cristo fez? Qual foi a vida de Jesus nessa terra? Uma irmã que foi para o encontro agora, esse final de semana, me viu lá pegando os pratos dos irmãos que tinham acabado de comer, aí a gente foi lavar louça, e aí uma irmã falou assim, olha pastor, eu nunca vi um pastor que fizesse isso para as pessoas. Eu falei, irmã, mas qual que é a diferença do pastor e dos demais irmãos aqui? Não tem diferença não, é tudo igual, tudo é gente, tudo é membro do corpo. É esse título aí que as pessoas acham que é diferente, porque às vezes a gente está na frente pregando, mas é tudo a mesma coisa, não tem diferença não. Ela falou assim, nossa, ficou mais diferente agora ainda. Eu falei, pois é, mas é assim que nós somos, nós vivemos para servir. Qual que é a nossa vida, irmão? Para que você nasceu? Tem uma frase que não é bíblica, mas tem tudo a ver com o pensamento cristão. Se você não vive para servir, não serve para viver, não é? E é verdade, sabe? Tem gente que é muito apaixonado por essas coisas aqui. A vida aqui nessa terra, esse texto aí fala assim, amaram a vida, né? Não amaram a sua vida até a morte. O que é não amar a vida? Não amaram a vida. Que vida é essa? É a vida da alma. É a vida de viver para os prazeres. Por ser vencedor, nós temos que nos desprender da nossa própria vida. Isso aponta para a morte do nosso próprio querer, do nosso ego. Fala de abandonar a autopreservação, aquele cuidado exagerado comigo mesmo, exagerado com a vida natural, exagerado com o bem-estar próprio. Eu não estou dizendo para você que você tem que ter uma vida miserável, não, pelo amor de Jesus. Muito pelo contrário, crente tem que ter vida boa. Crente tem que ter dinheiro. Agora você gostou, né? Tem que ter, eu creio nisso, eu prego isso, eu creio que Deus tem a prosperidade para você. Mas sabe de uma coisa? Tem pessoas que acreditam que a vida é só ter dinheiro. E por isso, deixam aquilo que é prioridade para correr atrás de dinheiro. Irmão, não deixe de fazer nada para o Senhor por causa de dinheiro. Eu nunca vivi desse jeito, você não pode viver assim. Esse não é o coração de Jesus. Sabe, o que eu mais ouço como argumento daqueles que não querem servir a Deus é: eu preciso ter tempo para minha família. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus negócios. É esse senso de autopreservação que muitas vezes impede a obra de avançar mais rápido. Eu sirvo a Deus com a minha família. Eu sirvo a Deus e a minha família serve junto. Vamos lá. Servindo a Deus junto com a minha esposa, junto com os meus filhos. É assim que tem que ser. Pastor, o senhor não tem vida com a família? Claro que eu tenho. Ou então eu poderia dizer como Jesus: minha esposa? Quem é minha esposa? Meus filhos? Quem são meus filhos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é a minha esposa e são os meus filhos. A igreja é a minha família. Você sente isso? Eu sinto. Final do ano, virada de ano, culto de virada. Onde é que eu passo? Passo com a minha família. Passo com você. Passa aqui, ó. Quer me encontrar dia 31 de dezembro? Vem aqui, ó. Se eu não tiver sido levado por Jesus, eu vou estar aqui. Consegue entender? Por quê? Porque eu entendi. Eu entendi qual é a minha prioridade, qual é a prioridade de Jesus. Sabe, irmão, Jesus deu o sangue dele por mim. Deu o sangue dele por você. A vida dele foi derramada. Por que é demais servir na obra? Por que é demais?
Olha, tem irmãos aqui que eu tenho admiração. Irmãos que abrem a própria casa para receber uma célula. Talvez você pode falar, pastor, nada a ver, isso é normal. Não é normal, irmãos. Não é comum. Você é anfitrião, eu quero valorizar a sua vida. Eu quero agradecer a você. Foi uma irmãzinha que não era da igreja, que recebe a célula do Carlos, se eu não me engano, a 33 na casa dela. Está aí? Cadê? A avó do Fábio e do Gustavo. Está aí ou não? Foi embora? Ela está aí? Cadê? Dá um tchauzinho para mim. Cadê? Ela está aí, eu sei que ela está aí. Está com vergonha? Amém. Porque o Fábio está aqui, ó. É, né? É na casa dele. Ela não era da igreja. Aí lá no encontro ela falou para mim, pastor, quero dizer para o senhor que eu sou muito feliz de ter uma célula lá na minha casa. Eu falei, senhora é anfitriã? Ela falou, eu sou. Eu falei, que alegria ver a senhora aqui. Eu falei, a senhora é muito abençoada, porque a senhora abre a porta da sua casa para receber gente que a senhora nem sabe quem que é, de onde vem, que raça que é, e as pessoas entram na sua casa, às vezes come no copo, come no prato lá da senhora, se for milhopan, às vezes come no copo, né? Bebe, né? Come no prato da senhora, né? Senta lá no seu sofá, é o mesmo sofá que a senhora vai descansar de noite. O que é isso? Isso é bom demais. Só pode ter uma explicação, é Deus agindo na sua vida. Eu quero dizer, tem uma bênção especial para você, viu, irmãos? É a bênção de Obed-edom, aquele que hospeda a arca do Senhor em casa. A Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi abençoada porque a arca do Senhor estava lá dentro. Depois, no final do culto, quem quer ser anfitrião pode dar o nome lá no... Amém? É verdade, é abençoado. Tem muitas igrejas que falam, pastor, é tão bonita essa visão, eu quero implantar a visão de célula lá na minha igreja. Mas sabe, querido, nós conversamos com ele fala, ih, pastor, não vai dar não. Eu falei, por quê? Dá muito trabalho. Ô, meu irmão, dá muito trabalho, é Jesus que faz tudo isso. É por isso que muitos não estão conseguindo vencer o diabo. Sabe por quê? Porque eles acham que as coisas de Deus são muito difíceis. Tudo para ele é difícil. Se você deseja ser contado entre os vencedores, você precisa usar o sangue. Tem que ter o testemunho da palavra na sua boca, mas também precisa romper com essa mentalidade mundana de autopreservação. É verdade, é do mundo. Nós não vamos amar a nossa própria vida, nós temos que romper com essa mentalidade de não pode haver desgaste. Não, pastor, não pode haver desgaste nenhum. Ok, por causa da graça. Ó, irmão, tem uma coisa que eu fico irritado, é que o irmão fala assim, não, pastor, com a graça eu não preciso, na verdade, me esforçar com fazer nada. É verdade, irmão. É Jesus que faz. Mas sabe o que o apóstolo da graça... Vai ler o currículo de Paulo, o apóstolo da graça. Está lá em Efésios, depois você lê lá. O que ele passou? O apóstolo da graça. Tem alguém que entendeu mais da graça do que o apóstolo da graça? Não. Ô, meu irmão, passou fome, sofreu naufrágio, foi açoitado, olha, foi expulso da cidade, foi apedrejado, foi esculachado, olha, tudo que de ruim Paulo passou. Será que lá na hora, lá ele deu... Teve um dia que ele foi preso, foi parar na masmorra, acusado, sabe do quê? Sabe do que Paulo foi acusado? Foi preso, sabe por quê? Pregou o evangelho. E preso, o que ele podia falar lá dentro da cadeia? Está lá dentro da cadeia. Jesus! É isso que eu ganho! E pregar o evangelho! Olha aqui onde eu estou, esses ratos aqui, ó. O que eu ganho com isso, Jesus? Será que foi isso que Paulo fez? Paulo entrou na cadeia e falou, estou curioso para saber o que Deus quer comigo nesse lugar. O que será que Deus está planejando? Para onde Deus mandou aqui? Ele estava junto com mais um. Ele falou, você tem alguma ideia? Ele falou, não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar? Ô Paulo, mas cantar aqui, Paulo? Aqui mesmo, vamos cantar. Não, mas não tem um violão, não tem um bar. Vamos cantar, rapaz. Vamos cantar. Ele falou, então vamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Não é? Não é essa música que ele cantou, provavelmente, porque não existia. Mas a Bíblia diz que ele louvou o Senhor. E quando ele louvava, o Senhor falou: ô Miguel, Gabriel, vem aqui pra vocês verem um negócio. Olha lá, rapaz. Paulo inovou dessa vez. Está preso lá, ó. Olha o que esse cara está aprontando. Está cantando lá dentro da cadeia. Meu, esse Paulo é fera. Aí quando, né, ele foi, na verdade, falando a música. Aí Deus falou assim, ó, vamos. Bum. Fez o baixo, né? Bum. Enquanto Deus batia o pé lá no céu, as estruturas da cadeia começaram a ser abaladas. E a Bíblia diz que a cadeia caiu, Paulo foi liberto, saiu de lá louvando a Deus. Oh, irmão, eu não sei o que você pensa disso. É claro que um pouco eu, fantasiei. A Bíblia não diz que Deus bateu o pé, que acompanhou a música, nada disso. Mas a palavra diz que Paulo foi preso, a palavra de Deus diz que ele cantou, e a palavra de Deus diz que as cadeias caíram. É isso. E é mais do que suficiente para a gente aprender uma grande lição. Paulo viveu tudo isso feliz da vida. O que eu falei para você agora há pouco? Por que a gente faz barulho? Porque nós somos felizes. Você é feliz? Amém. Você é feliz? Amém. Então toma posse do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho, e abra mão de amar mais essa vida do que a vinda de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quero encerrar contando para você. Contando, não é nem contando, mas é dando um exemplo para você. Ainda dentro desse último tópico. Imagina só alguém, olha para cá um pouquinho, presta atenção aqui, não se distrai não. Pensa alguém que trabalha em 2 empregos e ainda faz hora extra. Essa pessoa ela trabalha cerca de 14 horas por dia. Todo dia. E no sábado ainda faz uns bicos. Aí alguém da família pergunta, cadê fulano que não veio no aniversário da nossa filhinha? Aí alguém diz, ele estava trabalhando. Aí, formatura do primo. Cadê o fulano? Ah, você já sabe, trabalho, tão doido. Aí alguém diz, esse vai longe. Esse é trabalhador. Esse vai conquistar os seus sonhos. Por quê? Porque ele trabalha. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes o pensamento mundano está entrando aqui. Agora, vai falar de alguém que vem 3 vezes por semana, que faz 3 vezes por semana alguma coisa para Jesus. Ele faz um anjo da guarda num dia da semana, na quarta ou no sábado ele vai para a cela e no domingo ele vem para o culto. O que a família diz? Fanático. Vive dentro da igreja. Olha, virou um pastorzinho. Quero ver se cortar a sua luz, se o pastor vai vir aqui pagar a sua luz. Quero ver o pastor fazer uma compra e trazer na porta da sua casa. Fica aí, ó, pagando sapo para pastor, para igreja. Mas se ele trabalha 14 horas por dia, ele é trabalhador. Se ele se dedica à obra de Deus, ele é fanático religioso. Eu não sei quanto a você, mas eu já fiz a minha escolha. Eu sei muito bem a quem eu quero servir pro resto da minha vida. E não é porque eu sou pastor não, irmão. Também porque eu sou pastor. Mas isso é só uma consequência das escolhas que eu fiz lá atrás. Eu não vou dizer para você que eu não passo por confrontos. Eu não vou dizer para você que eu não passo por lutas a respeito dessa verdade. Porque já veio, presta atenção, já veio ao meu coração esses pensamentos. Por que você não desiste?
Olha aí, olha o sofrimento, olha a luta. Por que passar por isso? Você não precisa passar por isso. Você é capaz. Você é capaz de ganhar dinheiro, você é capaz de vencer. É o diabo falando na minha mente, irmão. Aí sabe o que eu declaro? Ô diabo, eu não estou aqui por causa dos benefícios. Eu não estou aqui por causa das vantagens. Eu estou aqui por causa de uma palavra. E presta atenção, as suas convicções vão ser testadas, tá? As convicções que Deus trouxe ao seu coração de servir a Deus vão ser testadas. Aquilo que Deus falou com você lá atrás vai ser testado. Novos ventos virão. Pessoas vão te chamar para um culto mais agitado, com luz, com fumaça. Eu não estou falando nada contra isso. A gente pode até fazer isso aqui, não tem problema nenhum, não há pecado nisso. Mas deixa eu te falar. Não deixe abalar a convicção que Deus colocou no seu coração. O que Deus falou, homem nenhum pode tirar, a não ser que você jogue, a não ser que você abra a mão e você desperdice. Essa noite o Senhor está te dando a oportunidade de firmar no seu coração as verdades que a palavra de Deus diz a seu respeito. Em primeiro lugar, você vai ser um vencedor e vai vencer o dragão, tomando posse do sangue do Cordeiro. Não permita nenhuma acusação na sua mente. Não permita o diabo te acusar, dizendo que você não consegue, que você não pode, que você pecou, que você fez isso, você fez aquilo. Simplesmente diga: eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Segunda coisa, tome posse da palavra do testemunho. Confesse a palavra de Deus, confesse as verdades da palavra de Deus a seu respeito. Quando alguma circunstância contrária vier, diga em fé, declare em fé. Aquilo que Deus diz a seu respeito, a palavra do testemunho tem poder. E em terceiro lugar, priorize ao Senhor. Priorize Jesus. Priorize a sua obra. Porque nós não podemos fazer separação. Presta atenção. Não podemos fazer separação, Tiago. Não só para o Tiago, para todo mundo. Não podemos fazer separação, Paulo. Não podemos, Melchior. Não podemos, Vavá, fazer separação, distinção. Sabe como que eu sirvo a Deus? Sabe como que eu sirvo a Jesus? Servindo você. 4 meses atrás eu postei uma foto que eu tirei ali na mesa de som. Estava o Daniel e estava mais alguns irmãos. Nós abraçamos, tiramos uma foto bem feliz assim. E quando eu postei eu falei assim: eu estou aqui me enchendo de Jesus em comunhão com esses irmãos. Porque eu me encho de Jesus quando eu estou com você. Eu me encho de Jesus quando eu estou com você. Eu me encho do Espírito Santo quando eu estou igrejando. Sirva ao Senhor, servindo aos irmãos. Ama esse irmão que está aí do seu lado. Olha para a cara dele. Olha para esse irmão e fala assim: eu quero servir a Jesus servindo você. Agora olha para o outro lado e fala: eu quero ser cheio do Espírito servindo a você. Aleluia. Amém.